Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um dos irmãos. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui na presença do Espírito Santo, na presença do nosso Criador, para poder levar a palavra de Deus a cada um dos irmãos que clicarem para ouvir a mensagem que Deus tem reservado hoje para cada um de vocês. Irmão, dia 7 de abril, eu estava meditando na palavra de Deus em Êxodo 32, do 1 ao 9. Essa palavra, ela relata quando Arão faz o bezerro de ouro. Eu gostaria de ler essa palavra e meditar com os irmãos. E eu quero entregar para os irmãos aquilo que o Senhor entregou no meu coração. Amém? Êxodo 32, 1 ao 9. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram o holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, quando eu li essa passagem na palavra de Deus, em abril, aqui estava um calor tremendo. E eu me entreguei profundamente nessa mensagem. Eu vivi intensamente essa mensagem. Era como se eu estivesse lá no deserto com o povo. Era como se eu estivesse transbordando de suor, aquele sol quente. Eu estava vivendo intensamente esse momento da palavra. E eu olhava para Arão fazendo aquele bezerro de ouro. E era como se eu quisesse falar para Arão: Arão, o que você está fazendo? Que loucura é essa que você está fazendo? Você viu o mar se abrir. Você comeu o maná. Você comeu a codornizes que o Senhor alimentou o povo no deserto. O povo caminha há quanto tempo no deserto? E o Senhor provê todas as coisas, desde uma sandália a uma roupa, a comida, a bebida, a água. Quando é sol, o Senhor coloca as nuvens para cobrir, para causar a sombra, para refrescar. Quando tem sede, ele faz jorrar da pedra água. Arão, o que você está fazendo? Você é testemunho vivo do que Deus fez. E eu fiquei assim muito chateada com Arão. Fiquei muito chateada com Arão.
Eu falava, Pai, como pode? Eles estavam caminhando com o Senhor na coluna de fogo, o Senhor estava guiando. Eles viram os sinais e Arão faz isso. Como pode? Que povo rebelde! E eu fiquei indignada e eu comecei a orar e falar com Deus. Esse tipo de conversa. E depois que eu orei a Deus, irmãos, eu senti a revelação de Deus para minha vida. Eu fechado os olhos, era como se eu visse o Senhor Jesus falando comigo assim: o que te espanta? Te espanta o que o meu povo está fazendo? Vamos trazer isso para o momento de hoje, de 2022. Irmãos, nós estamos vivendo a mesma situação daquele povo do deserto. Aquele povo do deserto, Moisés, Arão, Caleb, Josué, aquele povo lá que caminhava no deserto, Joquebede, aquele povo viu todas as feitorias que Deus realizou. Toda a obra que Deus realizou, eles viram. Certo? E não acreditaram no nosso Deus. Se corromperam por muitas das vezes. E naquela época eles estavam debaixo da lei. Naquela época Moisés conduzia eles. Certo? Aquele povo, eles eram escravo do Egito. Eles construíam monumentos gigantescos com o suor do teu rosto. E quando eles tinham sede, quando eles tinham fome, quando eles estavam no Egito, eles eram açoitados. Então, a escravidão daquele povo do deserto era uma escravidão de carne. Era uma escravidão de carne, porque eles viviam debaixo da lei. Trazendo para os dias de hoje, a única diferença é que o deserto de hoje tem prédios, o deserto de hoje tem carros, o deserto de hoje tem a praticidade, a tecnologia, a facilidade, o deserto de hoje tem. Mas o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Abraão, que enviou a coluna de fogo, que enviou o maná do céu, que enviou a codornize, que tirou a água da pedra, é o nosso mesmo Deus de hoje. E qual a diferença de nós para aquele povo? A diferença é física, é de vestimenta, mas a rebeldia é a mesma. Sabe por quê? Porque nós estamos nesse deserto, aguardando a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo para vir nos libertar. Nos libertar de quê? De um faraó moderno, nos libertar das garras de Satanás. Hoje, nós atravessamos esse deserto aqui na terra, vendo os sinais de Deus, mas a gente não quer olhar para os sinais de Deus. Sabe por quê? Porque hoje o povo é muito mais rebelde. Ele olha para os sinais do homem. Por exemplo, hoje, se eu quero caminhar no sol, eu tenho aparatos que me protegem do sol, eu tenho carro que me conduz com ar condicionado. Se eu quero comer algo, basta eu pegar o meu telefone e fazer um pedido no iFood, que eu tenho que comer, vem até a minha casa. Hoje, uma criança, para ser ninada, sabe, para fazer ela dormir, os pais não estão mais cantando canções de ninar, não estão mais colocando no colo. Na maioria das vezes, tem um aparato que balança o bebê e que toca musiquinha. Hoje, os pais chegam em casa e sentam no sofá, às vezes, para ver uma televisão, ou para falar no celular, ou enviar mensagem, e para o filho ficar quietinho, tanto a mamãe quanto o papai dá um aparelho de celular para ele ficar vendo desenho. Você entende uma coisa? Que naquela época, naquele deserto, o povo era escravo da carne. A carne dele sofria todos os açoites. Hoje, nós vivemos numa escravidão de alma, uma escravidão espiritual. Por quê? Porque tudo o que o Senhor fazia no deserto na época de Moisés,
que as pessoas viam que era Deus que fazia, e mesmo assim se rebelava, hoje nós transferimos todas as coisas que Deus faz para nós para a modernidade. Tudo que a gente fala hoje, se a gente vai falar alguma coisa, é a ciência. Se a gente vai falar assim, olha, tem um lugar aí no mundo, numa cidade, que o rio tá vermelho. Não, isso são corais, a ciência explica. Se a gente falar assim, nossa, que bacana, né, a tecnologia, eu estou aqui e estou falando com vocês aí. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Só que isso não pode tomar o espaço do que Deus fez por mim. E nós estamos caminhando no deserto. Eu não estou aqui para pregar o caos, mas se você parar para analisar, nós estamos vivendo no caos. Nós estamos presos neste mundo que representa o Egito. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o Senhor Jesus, ele está vindo para libertar a mim e a libertar você. E você, muitas das vezes, quando vai se falar da terceira G, da peste, da fome, você tem medo. Por que que você tem medo? Você já fez uma reflexão, já olhou para você para entender o porquê que você tem medo? Irmãos, alegremos no Senhor. Papai está vindo, todos esses sinais que está sendo mostrado visivelmente, é para alertar que ele está vindo nos tirar do deserto. Voltando lá para a época de Moisés, Moisés era aquele que conduzia o povo para sair do deserto. E nesse deserto de hoje, quem nos conduz é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que está nos conduzindo. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele levou sobre si todas as dores, todos os nossos pecados, porque eu e você não teríamos capacidade de pagar. Nós já estávamos condenados e Ele fez isso por mim e por você. E quando Ele ressuscitou, Ele disse, eu vou para o Pai, preparar muitas moradas e vou voltar para buscar vocês. Mas enquanto eu não estou aqui, eu deixo com vocês o Espírito Santo, para que ele venha te consolar. Irmãos, nós estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo o momento que, em breve, em qualquer momento, eu posso estar fazendo essa live, fazendo esse vídeo aqui com vocês e aconteceu o arrebatamento. Jesus está voltando. Atenta o teu coração. Abra teus olhos espirituais, busquem a palavra de Deus, se acheguem no Senhor, porque nós não somos diferentes daquele povo do deserto. Eu penso que nós somos pior, nós somos mais rebeldes, porque o Senhor veio para os seus e os seus os rejeitaram. Se nós tivemos a misericórdia de Deus, não por merecimento, mas por amor de Deus a nós, se nós tivermos a oportunidade de estar debaixo da graça e de ser salvo, porque a palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então, se nós tivermos essa graça sem merecimento nenhum e não dermos valor para isso, somos pior, somos muito pior, porque hoje nós temos a comodidade de buscar a Deus, ainda temos tempo, a porta está aberta, mas ela vai se fechar. Irmãos, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E se você não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em silêncio, dobra o teu joelho e entrega a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço imensamente a oportunidade do Senhor e que essa palavra toque profundamente no coração. Amém? Que a paz do Senhor Jesus fique com cada um de vocês.